Rogério de Pontes, advogado aqui de São João da Boa Vista, família da nossa cidade, muitos anos já aqui em São João, né, Rogério? Você nasceu aqui. Nascido aqui. A família há muito tempo. A família também, muito tempo. Explica para nós, a sua família. Seu pai é uma figura bastante conhecida aqui em São João. Quais as atividades que vocês desenvolveram aqui, Rogério? Meu pai a vida toda foi comerciante, né? Meu pai começou nos anos 70, ele era taxista. Taxista, teu pai Era taxista naquele ponto na frente de Joaquim José ali. E na época ele foi assaltado. Já naquela época? Naquela época ele foi assaltado e no assalto tentaram levar o carro dele e ele acabou levando um tiro no braço. E naquela época exigia a habilitação do taxista, acho que deve exigir até hoje, a letra D, né? E ele ficou com um movimento prejudicado, ele não ia conseguir mais exercer a função de taxista e acabou deixando a profissão. E a ajuda de um tio meu, que era de Andradas, já falecido, meu tio tinha uma fábrica de queijos em Andradas e começou a fornecer queijos para ele vender na feira de São João. E foi ali que começou o comércio dele. E de lá para cá ele transformou aquilo em distribuição regional. Acabou montando na época um atacado de frios que era muito forte aqui em São João, vários comerciantes tinham no São Lázaro ali. E eu cresci ali no São Lázaro, anos 80 para anos 90. E nessa época, já em 90, ele montou uma casa de frios na Ademar de Barros. Sim, eu lembro. Lembrar. Ficou grande o comércio, né? Era movimentado. Era muito movimentado na época do mercado municipal ali, naquela região ali, era muito forte. E nós ficamos ali até o mercado ser fechado, né? Uma judiação na época, foi inexplicável. Ainda né? hoje. Até hoje. Ainda hoje lamentamos. Né? Exato. E ali, quando fechou o mercado, despolarizou o comércio naquele setor. E aí começou a se dispersar muito na cidade, culpa do crescimento, lógico. E aí ele acabou encerrando as atividades lá e depois acabou também se aposentando. Os filhos não quiseram assumir, cada um foi para um lado. E enfim, e aí... Você era um negócio promissor, você trabalhava com seu pai e não se encantou com o comércio? Não, assim, o que acontece? Aquela história, né, da rebeldia, da adolescência. Eu fui trabalhar em banco, porque nós éramos em 4 irmãos ali, né? Então ali tinha já uma disputa de ego. Entre os irmãos. Eu era o mais velho, então eu parti para um outro lado. Eu fui trabalhar no banco e na época que eu trabalhava no banco, eu acabei entrando na faculdade de Direito. E acabei cursando Direito, aí eu saí do banco e já emendei na advocacia. E de lá para cá... E já faz quantos anos isso? 26 anos. 26 anos atuando aqui como advogado. E os outros irmãos? Que destino levaram? A minha irmã... Bom, eu tenho um irmão que é comerciante, né? Ele não saiu do comércio, mas não tem nada a ver com alimentos, né? Eu tenho uma irmã, depois dele eu tenho uma irmã, ela é psicóloga, funcionária pública da prefeitura, e tem o meu irmão mais novo que foi embora muito cedo daqui, mora nos Estados Unidos. Ele é da área de TI, enfim, também partiu para o outro lado, né, para um outro caminho. Quantos anos que está lá nos Estados Unidos? Meu irmão, somados, porque a empresa transferiu ele um período aqui em Poços de Caldas, ele ficou 5 anos, mas somado nos Estados Unidos, ele já está há 21 anos lá. 21 anos, 21 anos. Maravilha. Já tem green card, já tem cidadania. Já é um norte-americano. Já. E italiano também. Italiano também, porque eu tirei a cidadania italiana dele. Você não quis a cidadania italiana? Não se interessou? Artem, o que acontece? Eu fiz toda a documentação da cidadania italiana dos meus bisavós
Só que para fazer isso no Brasil é muito complexo. Você vê muitas pessoas reunirem essa documentação e partir para a Europa. Por exemplo, hoje, se você der entrada com toda a documentação correta na Itália, de 1 a 3 meses você tira a cidadania italiana. O meu primo fez isso, em 2 meses ele já estava com a cidadania dele em mãos. O meu irmão, ele resolveu pegar essa documentação e deu entrada na embaixada da Itália lá nos Estados Unidos. Lá demora um pouco mais, lá ele tirou em 1 ano. Aqui no Brasil, 10 anos. Que isso? E por quê? Por que isso? Dizem que a explicação que o consulado italiano dá é que é pouco funcionário e tem muitos processos. E eles não e o sistema brasileiro ele não tem uma autonomia. Eles informam que essa documentação, depois de corrigida aqui, analisada e aprovada, ela vai para a Itália, depois ela volta, aí que é feita a entrega da cidadania italiana no consulado. Então, todo esse processo, em média, está demorando 10 anos, infelizmente. Poxa vida, é muito tempo isso. Então, quem tem pressa acaba juntando uns euros aí e vai para a Itália, né? É mais custoso, mas uma economia de tempo. Já aproveita e viaja, já também passeia, né? Também. Bom, falando em passeio, nós vamos falar um pouco mais da advocacia também, mas o Rogério acaba de chegar de uma incursão, digamos assim, né? Porque tem a excursão e a incursão quando você vai para aprender, para se integrar, para conhecer melhor. Enfim, os Estados Unidos é onde mora o irmão já há muito tempo. E a gente estava conversando aqui, Rogério, como advogado, obviamente, você vai prestar atenção em algumas questões que outros não prestariam, né? Esta questão do preconceito, né? Está muito, lógico, atrelado à justiça, é uma discussão aí de momento, se fala muito nisso, e a gente tem aquele estereótipo de que os Estados Unidos é um paraíso, né? De que os Estados Unidos é tudo maravilhoso, tudo funciona bem redondinho, né? Não é assim, né? Não é bem assim, Artem. Lógico, eles têm uma economia forte, baseado no dólar que comanda o mundo, né? Então, assim, essa economia faz o dinheiro girar, eles não têm aquela cultura de guardar o dinheiro, eles investem, mas investem muito em benefício próprio, em aquisição de bens, e isso mantém a economia deles extremamente aquecidas, eles são consumidores vorazes, né? E por trás disso, eles têm os mesmos problemas sociais de outros países, que a imprensa não demonstra isso, né? A pessoa vê e fala, maravilhoso. Realmente são, mas eles, por trás disso, tem problemas sociais que eu digo que é piores que os nossos aqui. Se fosse assim, para escolher hoje, entre lá e aqui, eu acho que aqui eu já estou acostumado. Não é fácil acostumar com uma cultura americana. Tem que gostar muito. Eles são essencialmente fundamentalistas, né? Eu acho muito radical. Muito radical. Você, quando sai do eixo turístico, porque o brasileiro vai muito para a Flórida, né? Eu tenho amigos na Flórida, outros na Califórnia, e ali é mais tranquilo, tem muito brasileiro, fala-se muito hispânico lá, entendeu? O famoso portunhol, né? O pessoal se vira lá. Mas quando você sai desse eixo, você entra no interior dos Estados Unidos, o negócio é complicado. Eu vi umas coisas lá que eu já tinha ouvido falar, mas eu presenciei. Então, assim, quem conhece, quem trabalha lá, sabe essas questões, como funcionam. São temas proibidos por eles lá, você não pode falar, comentar nada sobre religião, sobre raça,
perto de uma outra pessoa que você não conheça, porque aquilo para virar uma discussão aí e da polícia é um negócio fácil, muito fácil. E essencialmente a religião deles lá no interior, né, Nossa, é extremamente radical, né? Tem aquelas comunidades que a gente extremamente radicais. Então, os Estados Unidos também que a gente conhece aí é apenas o de Nova York, dos grandes centros. Eu tive oportunidade. Eu ainda não tinha ido à cidade de Nova York. Eu desci lá no aeroporto, eu fiquei alguns dias lá. Obviamente, fiz todo o pacote turístico, né? Andei todo lá, graças ao meu irmão, que com o inglês impecável, foi o meu guia turístico. Então, nós já fomos direto no que interessava, mas eu procurei fazer isso de um modo mais como um residente local ali, né? Fugindo daquela rota que os ônibus passam. Então, assim, foi bem interessante para conhecer o dia a dia. Como eu disse, uma incursão mesmo, né? Foi uma incursão. Aí, se você me perguntar assim, você moraria em Nova York? Eu tinha ilusão. Se você me perguntar de novo hoje, eu não moraria. Poxa, mas eu acho assim, que eu moraria em Nova York ainda hoje. O que você viu lá nessa incursão? O Artem, você tem que fazer uma opção de vida. Você quer ganhar dinheiro? É Nova York. Se você quer viver? Não é Nova York. Porque é uma máquina de moer aquilo. O pessoal acorda 5, 6 horas da manhã, um frio absurdo, trabalho, saem, eu vi lá, todos eles levam mochila com roupa, trocam de roupa no trabalho, vão pro happy hour, casa e no outro dia trabalha de novo. Então, assim, diversão para quem quer ganhar dinheiro lá é um negócio extremamente caro também, porque é uma cidade turística. Eu acho que eu não me acostumaria com o ritmo daquele lugar. Eu achei, assim, é muito bonito, muito intenso, mas é por uma opção de vida. Eu preferiria outro lugar. Bom, eu sempre digo isso, né? Viver fora é uma grande ilusão, né? Nada igual aqui, né? Nada igual ao Brasil. Poucos se adaptam e todos querem voltar no fim, né? Exatamente. Mesmo na Europa, a Europa principalmente, né? A gente percebe que não tem nada melhor que aqui mesmo. Nosso clima é muito bom. A começar por aí. Aqui nós temos sol. O que é uma coisa que me deixou assim espantado. A cidade de Nova York, ela só tem o Central Park como verde, né? Eu achei que fosse pequeno, é um negócio gigantesco também. E não tem uma árvore plantada. Então, na época do frio, é um frio extremo. E na época do calor, o calor é extremo também, entendeu? Por conta dos prédios, todos de vidro. Então, assim, o pessoal acostuma. Óbvio que acostuma. Costuma no Canadá? O que é? Mas isso daí eu acho que eu deixo para os mais novos, né? Eu não já tive essa ilusão. O bom é que eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. E falar, não era aqui. Não era tudo isso que me contavam, entendeu? A gente idealiza, né? A gente imagina, né? A gente depois vem um choque da realidade aí, que é bom pro lado pra gente ver que mas a gente assim, feliz também. Tem muita diversão para quem tem dinheiro e tem tempo. A parte gastronômica é maravilhosa. O mundo se encontra lá, né? Eu vi muita nacionalidade diferente nas ruas. Eu tive oportunidade de ir em comunidades lá, Chinatown, Pequena Itália, Little Italy, assim, são comunidades que são pequenas cidades dentro da cidade. Eles vivem um mundo deles ali. E dentro do Chinatown, por exemplo, só se fala chinês. O inglês ali é só para quem entra e sai. Então, assim, é muito interessante o sistema deles lá. Proporcionalmente seria uma São Paulo, né? Justamente. Seria uma São Paulo. Assim, uma proporção maior
e mais segmentada. E mais segura. E mais segura. Nossa. Eu acho que isso é interessante. Eu fiquei impressionado. Isso é interessante a gente falar, principalmente porque alguns anos atrás não era assim, né? Não. Nova York havia sido dado como um caso perdido, tal a violência, tal a sujeira, tal. E em poucos anos teve essa virada aí. Mas nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna para saber essa história. E tem outras mais. Tem Indianápolis aí que eu estou curioso de saber. E mais também voltarmos a falar aí, principalmente daquela questão que nós estávamos abordando, que é importante saber, a questão do preconceito, principalmente contra nós, né? Contra nós. Daqui a pouquinho a gente retorna. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Estamos aqui hoje falando no nosso podcast com o advogado Rogério de Pontes. Estávamos falando sobre as suas atividades como advogado, da sua família, dos seus irmãos, do pai, que foi é uma figura muito querida aqui em nossa cidade, teve um comércio ali na Demar de Barros. Lembra o nome do comércio do seu pai? Lembro. Casa de Frios Imperial. Imperial. Só faltava não lembrar, né, Rogério? É verdade. Aí eu diria, o Covid fez estrago. E durante muitos anos, quantos anos ficou? 28 anos. 28 anos aqui, foi um dos pioneiros, né? Ah, foi. Foi no varejo, sim. No varejo, sim. Eu lembro que eu era bem jovem, nós focamos num segmento de trazermos novidades, né? Então eu ia com meu pai para São Paulo, a gente perambulava pelo Mercadão, aí na região do Mercadão em São Paulo tinha muito importador de vinho, de queijos, então a gente comprava novidades, até por indicação dos próprios clientes que frequentavam a loja do meu pai. Eles chegavam com sugestões: olha, existe esse vinho, existe esse queijo, que eu fui lá fora e é muito bom. E a gente chegava na importadora, tinha isso lá, e a gente acabava trazendo para São João. Era até interessante, né? Porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Então nós fazíamos uma lista, eu lembro disso, com o telefone das pessoas que tinham interesse em determinado produto. Yeah. E quando chegava, aquilo era uma loucura. Descarregava e já começava a ligar para os clientes. Ó, chegou. E aquela semana que chegava as mercadorias, era uma festa ali, né?
Que Era tempo muito bom, legal. né? Era um tempo bom. É bom, mas difícil, né? Também, Era né? difícil, mas era o que tinha, né? É cada dia com a sua agonia, né? É. Cada época com os seus desafios e com as suas também com as suas vitórias, né? Mas nós estávamos falando da incursão que o Rogério e Pontes fez nos Estados Unidos. E falamos aí do Grande Centro, Nova York, que não difere muito de uma São Paulo, de uma grande cidade brasileira, né? Mas o interior difere bastante, né? Bem diferente. Bem diferente. Eu saí de Nova York, nós fomos para Indianápolis, que era o meu objetivo principal por conta da corrida aqui Você até lá. foi para ver a corrida, né? Fui para ver as 500 milhas de E, aliás, é Indianápolis. uma das tuas paixões, né? Sempre Automóvel. mexeu com carro também, né? Desde criança. Você... Sempre fui apaixonado por motor. Então, o meu sonho era assistir uma corrida lá. Aí surgiu essa oportunidade, o meu irmão morar lá, morar perto ainda do autódromo. Então, foi tudo tranquilo, foi maravilhoso. Mas antes de você chegar aí, você acabou de dizer assim que, olha, eu não quero mais morar lá, eu não tenho mais essa ilusão. Mas teu irmão, ele reclama? Ele gosta? Não, Ele já... não. Meu irmão, ele não acostuma com o Brasil. A época que ele ficou aqui, Ele saiu 5 daqui anos. quantos anos que ele tinha? Ele saiu daqui novo. Ele saiu daqui com 21, 22 anos, ele já foi embora. E ele acostumou, né, com o clima. Ele vem para cá e não gosta do calor do Brasil. Não gosta? Não. Todas as cidades que ele passou lá, morou, sempre neva. Tem as cidades, por exemplo, o estado do Texas lá, que é difícil você ver uma onda de frio extremo, mas ele já morou em várias cidades lá que você fica confinado na casa uma semana, 10 dias, porque a porta não abre por neve, né? Que coisa, hein? E ele Mas gosta. Gosta, Ele acostumou quer dizer, com a o vida. resumo tudo é uma questão de se acostumar. Justamente. Para nós agora Justamente. é impossível Não se dá. acostumar. Não dá. Eu tinha um amigo meu que dizia, bom, mas se for rico até no Iraque a gente mora, então. O rico... Não, mas é difícil, porque nós vamos contar mais para frente que eu fui para Chicago e eu não pesquisei, né? Chicago é uma cidade maravilhosa, linda, linda, linda. E ela é conhecida como Cidade dos Ventos. Só que ninguém me falou que o vento era frio, gelado, porque ela é cercada de uns lagos, é um dos maiores lagos do mundo, né? E venta muito. E eu cheguei lá no término do inverno, na entrada da primavera. Então estava gelado ainda. E eu vi aquele pessoal, camiseta na rua, bermuda. Para eles estavam saindo de menos 20. Então para eles estava quente. E eu passei um frio absurdo lá. Aí tive que me socorrer em umas lojas lá, comprar touca, luva, porque foi complicado. Mas assim, fiquei encantado com a cidade. É uma cidade... difere muito de uma região para outra que para nós aqui no Brasil, nós mudamos conforme o estado, né? Você vai para um estado, tem uma cultura, e lá é por cidades, né? As metrópoles são totalmente diferentes uma da outra. Bem independentes, né? Não tem uma Muito correlação independente. Não tem relação. E também não se consideram, né, como um só povo, né? A impressão que se tem que são povos diferentes, nações diferentes, vivendo sobre... O que no fundo é o que é, né? Também, no fundo teve uma oportunidade que eu fui numa festa lá, de uns amigos do meu irmão, e eles me perguntaram, você já veio outras vezes aqui? Eu falei, já. Pra onde você foi? Eu falei, fui pra Flórida, né? Fui em Miami. Ele falou, não, então você não veio nos Estados Unidos? Eu falei, como não? Não. Lá não tem americano, lá é só hispânico, cubano. Falei, tá, então eu não estava nos Estados Unidos? Não estava. E falaram sério isso, entendeu? Então, é diferente. Eles consideram que não é deles. Justo. E que nós somos os outros. Nós sempre seremos os outros. Eu achei
o que me chocou assim é que eles colocam todos no mesmo saco, né? Eles dependem. Aquele país ele foi construído por imigrantes, como a maioria no mundo, e eles dependem do imigrante para o sistema funcionar. Por exemplo, aonde eu estava, que eu fiquei mais tempo em Indianápolis, que também neva no inverno, eu via vários e vários imigrantes que têm empresas de manutenção de casas e jardinagem, que se gasta muito com jardinagem lá. E você não vê um americano. São todos estrangeiros que fazem esse serviço, que para eles é essencial. Mas eles não... Eles lá, nós cá. Justamente. Não misturam de jeito nenhum. Nem. Pois é, e a gente tem esses discursos, né, politicamente corretos nossos aqui, também lá eles não se importam muito quando a questão é preconceito. Né? Você viveu alguma situação dessa lá? Eu presenciei. Eu passei em um bairro lá, extremamente fechado, que tinha uma placa que estava escrito assim: aqui não se admite hispânico e negros. Que coisa, estampado assim, publicamente? Na entrada do bairro. E hispânicos, eles consideram todos nós. Nós também, brasileiros, portugueses, somos hispânicos. Justamente. Que coisa. E agora da outra parte também, né? Existe, principalmente em Nova York, nos lugares que eu passei, que também branco não passa nem perto, né? Então, assim, é de um lado e é de outro, né? E é um tabu isso daí para eles. Isso existe, mas ninguém abre a boca. Entendeu? Eles se toleram. Foi o que eu senti. Talvez uma expressão boa. E aí é um medo, assim, porque parece que a qualquer momento explode. De vez em quando explode mesmo. Não, de vez em quando explode, mas dá medo. Mas, como eu te disse, em Nova York, no primeiro dia, eu fiquei meio apavorado com o negócio. Não é São Paulo, aqui é policiado. E aí eu fiz uma pesquisa, uma cidade daquele tamanho lá, 36 mil policiais na rua. É uma segurança absurda. Se toleram e se respeitam até certo ponto, entendeu? Então, faz o seu, eu faço o meu, você não pisa aqui, eu não piso ali. Mantém uma situação dessa, mantém uma relativa paz aí, em função disso. Justamente. E até a própria polícia, viu, Artem? A própria polícia, ela não é feita, a grande maioria dela não é de americanos. Você olha, são hispânicos. Eu vi brasileiros, policiais lá, japoneses. Porque assim, eles têm que, por obrigação, fazer isso até para dar um conforto para a população lá, que também é um mini mundo ali, porque é absurdo. Indiano, misturado com chinês, tem muito japonês lá. E o pessoal convive nos centros comerciais ali como parece a ONU. Entendi. Mas isso foi muito interessante. Mas quando você sai desse centro comercial, que você vai para os bairros, aí o negócio é diferente. Cada um vai para o seu, ninguém entra lá se não for do seu. Cada um vai para o seu e cada um na sua. Exatamente. Tá certo. Em Indianápolis você teve uma oportunidade de conviver com alguém que tem uma experiência de mundo muito grande. Conta essa história para nós. Então, Artem, isso foi muito interessante. Eu, no aeroporto de Nova York, para ir para Indianápolis, um voo de 2 horas e meia, nós tínhamos comprado um ingresso para assistir um treino durante a semana e a corrida de domingo. Eu acabei conhecendo um senhor na fila para embarcar. E no voo ele se apresentou, ele era brasileiro, e ele disse que morava há muitos anos na Suíça.
E quando ele tirou o cartão dele, eu vi o sobrenome, falei, eu conheço esse sobrenome. Falei, é do automobilismo, né? Aí ele sorriu, disse que sim, que a família dele, os pais deles construíram o autódromo de Interlagos aqui no Brasil. Uma família muito tradicional. E ele tem uma empresa que detém o controle de imagem e transmissão da Fórmula Indy para toda a América Latina. E disse que fazia 27 anos que ele ia para Indianápolis para organizar a transmissão para o lado de cá. E aí eu falei para ele que estava indo para lá pela primeira vez para assistir, o meu irmão já morava lá e fomos desenvolvendo conversa sobre automobilismo. E ele me convidou para ir durante a semana conhecer o autódromo. Né? Então eu tive essa felicidade de poder. Você explicar para o pessoal de quem nós estamos falando. Nós estamos falando, o nome dele é Carlo Gância. Que é irmão da jornalista Bárbara Gância. Família tradicionalíssima. Né? Tradicionalíssima em São Paulo. Ele até escreveu um livro sobre a família dele agora. O lançamento foi no início do ano em São Paulo. Muito simpático. E eu acabei chamando ele numa quarta-feira, ele me atendeu, foi muito solícito. E eu acabei encontrando ele no autódromo lá, e o pessoal estava terminando a montagem e estava tendo treino já, e eu tive a oportunidade de andar por todo o autódromo. É tão grandioso, e o evento em si é tão grandioso como não chega. É espetacular. O americano em si, ele sabe promover, né? Ele sabe fazer uma festa. Uma das características marcantes deles é fazer e fazer bem feito, né? Muito organizado. Eles são organizados. Esse mérito eles têm. Quando falaram assim, são 300 mil pessoas na arquibancada. 300 mil pessoas. 3 São João da Boa. Na arquibancada. Aí eu falo, como é que organiza isso? Começa da cultura do país. Eu com papelzinho, eu até trouxe para cá, um papelzinho pequenininho assim, com um número de cadeira. Você pode ir lá que a sua cadeira está vazia. Ninguém vai chegar lá e sentar na sua cadeira. Isso é um respeito absurdo. Você chega no autódromo, mesmo que você não fale inglês, vai ter os voluntários lá. São todos locais, são voluntários, né? Que é uma corrida tradicional. E a organização é fantástica. Eu tive a oportunidade de andar lá, conhecer tudo, inclusive a sala de imprensa. Então, chegou no dia da corrida, o tão esperado dia da corrida, obviamente ele não pôde me atender, porque ele tinha os compromissos profissionais dele. E eu acabei assistindo uma parte dela da arquibancada, assim, de frente com a pista. Foi uma experiência fantástica. Aquela emoção da largada, do hino, do avião passando, da salva de tiro. Eles têm um respeito muito grande pelas autoridades policiais, pelo exército, pela pátria, pela bandeira deles, que ainda boa parte da nossa população não tem, né? Se perdeu, né? Ao longo do nosso tempo aqui, que deixou de ter hino nas escolas, que isso era muito importante, o professor que deve saber. E então isso cria. É o contrário de lá, né? Lá tem em todas as casas uma bandeirinha do país. Então isso torna o evento mais grandioso. Eu tive a oportunidade de presenciar isso, então foi uma experiência fantástica. Ok, Rogério, ficamos aí muito felizes de recebê-lo aqui no nosso podcast. Oportunidade de conhecer a sua visão, as suas percepções dos Estados Unidos, e foi um papo muito gostoso. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Hertan. Um abraço a todos, voltamos numa próxima oportunidade.